E a CPMI do 8 de janeiro vai ouvir amanhã o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que foi aconselhado pela defesa a ficar em silêncio. O depoimento do militar está previsto para começar às 9 horas da manhã. Após o depoimento de Cid, os parlamentares vão analisar os requerimentos para ouvir novos depoentes. O deputado Alexandre Ramagem e os senadores Jorge Seif, Eduardo Girão e Isalci Lucas apresentaram pedidos para ouvir José Eduardo Natali de Paula, militar do GSI que aparece nas imagens do 8 de janeiro, interagindo e até entregando água aos invasores dentro do Palácio do Planalto. A CNN procurou o major Eduardo Natali e ele não quis dar declarações. A base do governo, no entanto, se articula para derrubar todos os requerimentos em bloco. Segundo alguns parlamentares ouvidos pela CNN, a pauta não agradou à base governista, porque a mesa diretora da comissão só incluiu requerimentos da oposição. Uma data para convocar o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, deve ser definida amanhã. A oitiva deve ocorrer após o recesso do Congresso, ou seja, somente em agosto. Bem, vamos à nossa primeira rodada de análise com o nosso time aqui do Arena de hoje, começando com a Janaína. Janaína, o dia vai ser movimentado amanhã, né, nessa CPMI. E há uma briga aí entre CPIs, não é isso? Boa noite. Boa noite a todos. Olha, eu não consigo compreender, né, o porquê da base do governo insistir em não permitir uma investigação mais ampla, porque é este o objeto da CPMI, né, uma investigação muito centrada naqueles apoiadores do ex-presidente, que teoricamente foram os que invadiram, quebraram ali os próprios públicos. Essa investigação já vem sendo feita pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República, pelo Supremo Tribunal Federal. A CPMI se instalou a pedido da oposição, que é um instrumento de minoria, justamente para abrir um pouquinho, né, esse leque de investigação, muito com fulcro na sua matéria, né, que trouxe à tona as imagens que, inclusive, justificam, fundamentam os requerimentos que serão apreciados amanhã. Ouvir o militar que entregou água aos manifestantes, aos invasores, não significa que ele seja ouvido como um investigado, que ele seja ouvido como alguém que praticou um crime. A princípio, ele entregou água. E o que a CPMI quer compreender, e todos nós queremos também, é exatamente qual foi a dinâmica, né, em que aquela cena se verificou. Porque é um militar que, a princípio, tem o dever de proteger o palácio, de proteger o prédio, tem uma postura ali amigável. É até assim, curioso falar em servir água, né? Porque é até meio bíblico esse negócio de servir água, então a gente repreender alguém por servir água tem ali toda uma simbologia. Mas o que nós queremos entender não é só a água, é essa postura, né, amistosa, compreender um pouquinho o encadeamento dos fatos. O general G. Dias fala muito, né, que teria havido uma sobreposição de imagens, mas também ele não conseguiu explicar quando falou a CPI do Distrito Federal por que ele chegou só ali perto das 4 horas da tarde, como ele diz que chegou, o que justifica, né, o ministro incumbido de fazer essa segurança, assistindo as imagens que o país inteiro assistiu, só ter chegado ali no final da tarde, o que justifica a sua equipe ter esse procedimento. Então, essas oitivas são importantíssimas e quando a base do governo, né, se fecha, se movimenta para inviabilizá-las, passa a sensação ou reforça o sentimento de que o governo tem algo a esconder, né, que o governo não quer que os fatos sejam apurados efetivamente. A CPMI vem ouvindo pessoas que são, entre aspas, interessantes para o governo, né? Vários depoentes já foram ouvidos, pessoas que, a princípio, implicam os apoiadores do ex-presidente. É necessário abrir esse leque, até para que nós tenhamos o sentimento, né, de que é uma investigação real, né, e não algo direcionado. Então, me parecem depoimentos da maior relevância. Podem até mudar os rumos da investigação. Tatiana, prazer.
falar com você pessoalmente aqui em São Paulo, Boa né? noite. Boa noite. Qual a leitura que você faz em relação ao depoimento desse militar que aparece, eu assisti a mais de 160 horas nessa gravação, aí teve até brincadeira nas redes sociais falando, 160 horas, como foi que ele assistiu? É lógico que em alguns momentos não havia ninguém, você pode adiantar, quando passava alguém você parava para ver. São várias câmeras e foram 4 dias para poder analisar. É importante ouvir o depoimento desse militar, cujo comportamento foi totalmente estranho. Eu acho que sim, e acho que é bom até para ele, porque é uma oportunidade em que ele vai ter de esclarecer, porque ficou uma imagem péssima e que talvez tenha uma explicação. Olha, a pessoa estava passando mal e eu dei água para ela. É obrigação do funcionário público fazer isso diante da geladeira que ele tem acesso. E não estou dizendo que foi isso que aconteceu, até porque ainda não tivemos essa resposta, né? Eu acho que são pessoas importantes que podem ser ouvidas sim, e concordo com a Janaína que isso ajuda a construir uma ideia de que o governo tem algo a esconder, né? E acaba corroborando com a grande narrativa que se tentou criar de eram infiltrados que fizeram e tal. E que já ficou muito claro que não eram infiltrados, eram militantes de determinado grupo e fizeram esse estrago. Então, eu acho que sim, que é importante ouvi-los, que não é uma coisa, não é só uma pendenga política, sabe? Acho que esclarece. Magno, concorda com a Tatiana? Concordo. E acho que não apenas a gente precisa saber o que aconteceu, a gente comentou aqui na semana passada com a Tainá lá em Brasília, que parecia que finalmente a CPI começava a desembolar esse novelo e a gente começava a chegar à parte das informações, depois de muito tempo, sobre guerra política. Mas eu voltaria a um ponto que a Janaína destacou mais cedo, que é as CPIs têm uma característica que não muda a depender, independentemente de quem seja o governo, que a oposição tenta investigar, o governo tenta diminuir o ritmo da investigação e a sociedade fica sempre com a dúvida do porquê o governo não está colaborando com a investigação. No governo passado, a gente teve a clássica CPI da pandemia, que ficava um escândalo e uns tentavam frear a investigação, outros tentavam criar dificuldades, outros queriam abrir todos os números. A CPI, a gente precisa entender essa dinâmica da CPI não apenas como um instrumento de investigação, mas também um instrumento político. O que a gente precisa agora é vencer o debate político. A gente precisa vencer, de alguma forma, e é óbvio, um desafio imenso para quem quer que esteja no parlamento, vencer o lado político da CPI, já que é uma investigação política de um grupo eminentemente político, mas a sociedade espera algumas respostas. A sociedade quer entender o que aconteceu, e a sociedade espera que quem tem alguma culpa seja punido. A gente já está punindo uma parte dos culpados, aqueles que estavam e hoje estão presos, né? É que uma coisa é ser um assunto político, é lógico que é um assunto político, ainda porque é no âmbito do centro do poder, mas é a coisa de fazer um palanque, né? É isso que eles têm que driblar, que é o uso da CPI como palanque. Aí vira um palanque para estender a disputa eleitoral do ano passado, já projetar para dos municípios do ano que vem. E aí a gente fica nesse processo pré-eleitoral permanente, né, em que as coisas vão acontecendo e a gente só vai descobrindo depois, porque está todo mundo focado. Agora já se passaram 6 meses, né? E engraçado vai ser o auxiliar do Bolsonaro, que vai ficar em silêncio. Então eu não sei se ele vai ficar em silêncio e vão encerrar logo, ou se vão fazer as perguntas, que também é isso, né? Ali, né? E não só para constrangê-lo, mas são perguntas que você faria. Então, né, tipo, olha, o que a CPI gostaria de saber dessa pessoa que foi aqui convocada? Isso. Eu acho interessante quando fazem as perguntas. É lógico que tem aquela coisa de lacração, que é um saco, mas é uma chatice. Mas eu acho que é importante saber quais são as perguntas que eles consideram importantes para fazer para esse assessor do Bolsonaro, né? Dá o nosso boa noite também a Denise Rotenburg, a nossa colega que está na redação da CNN lá em Brasília. Denise, boa noite. Como é que você vê foram 12 requerimentos apresentados pela oposição para serem analisados amanhã
Ou seja, não há nenhum requerimento até então, antes de entrar agora no CNN Arena, não vi nenhum requerimento da base do governo. Não sei se vai haver alguma mudança amanhã quando colocarem os requerimentos para votação. Como é que você analisa isso? 12 requerimentos da oposição. Boa noite, Leandro. Boa noite às pessoas que estão aí na bancada, aos telespectadores da CNN Brasil. Olha, essa reunião de amanhã, a gente vai ter que prestar muita atenção nesse depoimento de Mauro Cid e também na votação desses requerimentos. O que eu apurei é o seguinte, o governo já entrou tarde nesta CPI. Ele inicialmente disse que não queria essa investigação, errou na análise, teve que voltar atrás e admitir a CPI até para tentar controlar o colegiado. E isso o governo fez muito bem. Tem maioria no plenário para votar e aprovar o que quiser. O governo está com a posse de bola, digamos assim, né? A base governista ali na CPMI dos atos de 8 de janeiro. Mas não é bom, e isso é uma análise feita já também pelos líderes do governo, não é bom deixar que essas pessoas não respondam. Por exemplo, esse militar que deu água aos manifestantes, ele vai ser chamado. A tendência é o governo votar favoravelmente a pelo menos uma parte desses requerimentos, porque quanto mais esconder, pior fica. Até agora a gente tem a análise da Polícia Federal, do Ministério Público, o próprio Supremo Tribunal Federal, está todo mundo investigando o que aconteceu ali, a gênese daquelas invasões. É preciso chegar à verdade, doa a quem doer. E o governo está ciente de que se não não tiver essa atitude de permitir esses depoimentos pedidos aí pela oposição, pode ficar pior lá na frente. CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. E a gente vai ter que acompanhar, porque essa aí até agora, quem está se desgastando é a parte dos aliados do presidente Jair Bolsonaro. Se o governo não quiser entrar em rota de desgaste, vai ter que aceitar os requerimentos, os pedidos da oposição. Leandro? Agora, Denise, só mais uma pergunta para checar com as suas fontes, para checar com as minhas fontes, para ver se bate o que está acontecendo lá no Congresso. Eu ouvi muito vários parlamentares da base do governo falando o seguinte: ora, vai haver uma pequena pressão para poder colocarem aí já para definir uma data para poder ouvir o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres. Cedendo, a gente pode aprovar requerimentos da oposição como esse para ouvir o militar, o José Eduardo Natali. Você ouviu isso também aí no Congresso, não? Olha, o que eu sei, eles estão muito interessados, os governistas, nesse depoimento de Anderson Torres. Agora, é preciso ver o timing para isso. Eles não querem nem que seja muito rápido e que aí passe lá a questão que eles querem usar isso para ver se consegue desgastar ainda mais o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, até aqui, não teve nenhuma prova ali de participação de Bolsonaro nesses atos. E, portanto, está difícil a oposição atingir este objetivo, ou melhor, o governo atingir este objetivo. Vamos ver, porque ali vai haver, sim, uma tentativa de troca, como você mesmo disse. Mas não é... A gente vai ter que ver como é que isso vai se processar, porque ali na hora, na sessão de amanhã, a gente sempre sabe como é que isso funciona. Chega ali, um faz uma sugestão, o outro acolhe, sai um pouquinho para uma reunião. Hoje à noite eles ainda devem conversar a esse respeito ali, a cúpula da CPI, da CPMI, pelo menos foi isso que eu apurei. Então é hoje à noite que isso vai se processar, a gente vai ter que acompanhar, porque amanhã de manhã, cedinho, já deve ter notícia sobre esse tema. Agora, sobre Mauro Cid, a apuração que eu tenho é que ele deve falar alguma coisa. Ele foi procurado por aliados do presidente Jair Bolsonaro que disseram, olha, desde que você não incrimine ninguém, e pelo que os bolsonaristas dizem, não tem como incriminar o ex-presidente, ele tem mesmo que falar. Seria até bom porque poderia tirar aí o ex-presidente de cena, pelo menos essa é a aposta dos bolsonaristas. Vejamos o que vem pela frente, Leandro. Do ponto de vista do
por exemplo, de quem está apoiando ali, que é apontado como bolsonarista, mas não necessariamente é. Eu não considero, por exemplo, o senador Girão bolsonarista, mas muitas vezes ele é assim apontado, né? Mas talvez estrategicamente até seja interessante esse grupo que fez os tais requerimentos a serem votados amanhã entrar num acordo para ouvir o Anderson Torres. Por quê? Porque o Cid e o Anderson Torres, sendo investigados, né, até acusados no âmbito judicial, têm o direito constitucional a ficar em silêncio. Situação que, salvo o melhor juízo, não se aplica a esses militares. Porque, a não ser que haja uma investigação ainda não trazida a público, o general G. Dias não é alvo de inquérito policial nem de processo judicial. Esse militar que serviu água, até onde sabemos, também não. Então, se chamados, serão ouvidos como testemunha e têm o dever de falar a verdade. No caso de Mauro Cid e Anderson Torres, haja vista a situação criminal de ambos, eles têm o direito a ficar em silêncio. Seria um acordo muito interessante a ser feito. Seguindo o bom jornalismo, eu ouvi mais cedo o militar, o José Eduardo Natali, esse das imagens que a gente viu agora há pouco com a camisa branca, e ele me disse o seguinte, ele falou que, abre aspas, os congressistas são os representantes da sociedade a qual eu sirvo e se precisam de esclarecimentos sobre qualquer fato, é meu dever de fazê-los. Fecha aspas, dada aqui a mensagem do militar, que provavelmente amanhã eles vão colocar o requerimento e vão analisar os parlamentares se aprovam ou não a convocação dele. Uma ótima resposta, né? Não parece que vai ficar calado, né? Se ele se dispõe a fazer os esclarecimentos, acho que haverá, claro, um pouco de tensionamento político dentro do plenário ali na CPMI, mas se ele se dispõe a prestar esclarecimentos à sociedade, não me parece a mensagem de quem sai de casa para ficar calado. Acho que isso é uma questão que pode ser arranjada ali nos preparativos para a sessão, talvez até orientado por um advogado, mas essa postura nos dá a esperança de que alguma coisa sairá desse depoimento. Mas olha, eu sempre falo para os meus alunos, né, o bom investigador não confronta, não constrange o depoente, seja testemunha, seja investigado. Porque quando a pessoa começa a confrontar, constranger, gritar, xingar, a outra parte se intimida, trava, muitas vezes deixa de falar algo que falaria e ajudaria para a investigação. Então, é desejável que os congressistas, né, a direita e a esquerda, procurem manter um tom ameno para fazer com que as testemunhas, os depoentes se sintam à vontade e tragam os fatos, que é isso que nos interessa a todos, né? Saber o que efetivamente aconteceu nesse dia 8.